Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando aqui com a gente para o Conexão Brasília. A partir de hoje o Diego começa a ouvir os candidatos à presidência do Senado. Bom dia, Diego. Quem foi o candidato que você ouviu e que você traz para hoje? Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Pois é, eu queria atualizar para o nosso ouvinte como que está a corrida ali pela presidência do Senado. O atual presidente, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é candidatíssimo à reeleição. Ele tem o apoio aí do governo de transição, do presidente eleito Lula. Em outra vertente aí, do outro lado, temos o senador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, que está sendo apoiado pelo presidente atual, Jair Bolsonaro, e um caminho alternativo, um terceiro candidato que está se colocando na disputa é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Aqui em Brasília, até dias atrás, Mauro e Michele se perguntava se essa candidatura do Rogério Marinho era de fato para valer e se ele tinha alguma chance. Ontem eu conversei com alguns senadores e eles me disseram que sim, mesmo senadores que não estão apoiando o Rogério Marinho já começam a enxergá-lo como sim um forte candidato. Isso porque geralmente quem é o presidente do Senado, ele consegue construir um bom acordo ali entre os pares para ficar mais 2 anos à frente da presidência do Senado. Essa reeleição, ela costuma ser geralmente um pouco tranquila aqui em Brasília, mas dessa vez é mudança de governo, essa mudança drástica de governo depois de uma eleição polarizada. O presidente Jair Bolsonaro fez uma importante bancada ali de apoiadores, lembrando que teremos ex-ministros como Damares Alves, Sérgio Moro, o próprio Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Então o Rogério Marinho foi colocado aí como candidato do PL e está sim animadíssimo para essa disputa. Além disso, existe um certo desgaste, pelo que eu ouvi de alguns senadores nos bastidores, da gestão do presidente Rodrigo Pacheco. Alguns me disseram que ele tem feito uma gestão morna e ele não é uma unanimidade nem mesmo no PSD, partido de Gilberto Kassab, ao qual ele se filiou para se candidatar à presidência do Senado depois de ter deixado o seu antigo partido, então Democratas, que se fundiu ao PSL e virou União Brasil. Só queria relembrar para o nosso ouvinte como que foi essa disputa no Senado nas 2 últimas eleições. Aquela do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro foi uma eleição em que se colocou de um lado Renan Calheiros e do outro lado um senador novato do Amapá, que estava chegando de primeiro mandato, o senador Davi Alcolumbre, que acabou vencendo essa disputa. O Renan acabou abrindo mão da corrida pela presidência do Senado na última hora ali, e o Davi Alcolumbre acabou sendo eleito. 2 anos depois, ele tentou dar uma manobra ali, fazer uma mudança na Constituição que impede a reeleição a presidências das casas, seja a Câmara, seja o Senado, na mesma legislatura. O que é uma legislatura? São os 4 anos que compreende entre uma eleição geral e outra, entre uma eleição presidencial e outra. Como nós estávamos ainda no meio dessa legislatura, não pode, pela Constituição, esse presidente do Senado ou da Câmara se candidatar à reeleição. Tem que esperar virar a legislatura, que é o que está acontecendo agora. O Pacheco pode se candidatar à presidência do Senado. Pois bem, depois nós tivemos uma eleição em que o Rodrigo Pacheco, então, acabou se colocando como candidato do Davi Alcolumbre e ele acabou se elegendo. Nessas 2 vezes, não sei se o nosso ouvinte se recorda, a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul, ela se colocou como candidata, mas o próprio partido dela, o MDB, não deu essa força para ela, não deu esse ânimo para ela, e ela acabou levando uma rasteira ali e não conseguiu chegar ao comando do Senado. Então teremos Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho e o senador Eduardo Girão, com quem eu conversei nesta semana, e eu perguntei ao Girão o que eu também vou perguntar a Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco, que nos próximos dias também participarão aqui da nossa coluna Conexão Brasília, por que ele quer ser presidente do Senado. Vamos ouvir o senador Eduardo Girão. Bom dia, senador. Paz e bem, meu irmão Diego Amorim, todos vocês que estão conectados agora na Rádio Nova Brasil. Eu queria dizer que estou há 4 anos no Senado Federal, nunca tinha sido candidato a nada antes dessa disputa de 2018 e me coloquei à disposição do povo cearense e consegui, por um milagre, chegar à cadeira que era
do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que estava com toda a máquina, com prefeitura, com estado, com governo federal, enfim. E conseguimos vencer. E dessa vez estou me propondo agora disputar a cadeira da presidência do Senado, porque sinto, com todo o respeito a quem trabalha no Senado, a quem serve aquela casa, eu vejo como missão isso, mas não me sinto representado, como a maioria da população brasileira hoje não se sente. O Senado é um poder que está submisso a outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal, e a gente não tem uma harmonia, uma independência que seria bom para a nossa democracia. Estamos tendo aí uma caçada implacável à liberdade de expressão de pessoas que pensam diferente do sistema, e eu acredito que é importante que o Senado cumpra seu papel, seu dever constitucional, para que possa coibir tais abusos. Também precisamos de mais transparência no Senado, seus contratos todos de forma aberta à população. Importante também uma ação democrática. Tem senadores lá que eu conheço que estão há anos e não conseguem deliberar sobre um projeto que vá até o fim a votação do seu projeto. Eu acho que temos que democratizar isso. Chega de uma decisão monocrática barrar aí deliberações do Senado, que são demandas legítimas da sociedade, né? E os parlamentares, eles levam essas demandas. Então, vou detalhar tudo isso durante a nossa campanha. Grande abraço, uma ótima semana. Deus abençoe. Tá aí o senador Eduardo Girão, ele tem consciência de que as chances dele não são muito grandes, mas na política tudo pode acontecer. Mauro Michele, ele se coloca como um caminho alternativo aí entre o Rodrigo Pacheco, que, repito, tem ali o apoio desse governo de transição, do presidente eleito Lula, e Rogério Marinho, que é do PL, que vai ter uma importante bancada, ele que é do partido de Jair Bolsonaro. Para concluir, só fazer uma observação sobre essa questão que ele fala de descentralização, democratização. Isso é uma questão que toda eleição do Senado, isso vem à tona. Que é o quê? É o presidente do Senado, que tem um poder muito grande nas suas mãos, e assim como na Câmara, quem decide a pauta, quem decide o que vai ser votado ou não, o que vai entrar na chamada ordem do dia ou não, é o presidente do Senado. Então, se você não é da patotinha ali, se você não é amigo do presidente do Senado, você dificilmente consegue emplacar o seu projeto. Você dificilmente consegue fazer esse projeto de lei, essa sua proposta, andar na comissão, andar na CCJ e chegar ao plenário do Senado. Outra questão também que o Eduardo Girão coloca é que ele é do grupo daqueles que defende que sim, que pelo menos sejam apreciados os pedidos de impeachment de ministros do STF, que seja instalada a chamada CPI da Lava Toga, que por 3 vezes foi engavetada na gestão do Davi Alcolumbre, antecessor de Rodrigo Pacheco. Para o senador Eduardo Girão, assim como outros senadores, inclusive do Podemos, o partido dele, é preciso que pelo menos isso seja apreciado. Porque é um dever do Senado Federal, digamos assim, fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, é o único poder da República que tem essa prerrogativa, mas sempre que algum processo chega nesse sentido, alguma iniciativa chega nesse sentido no Senado, ela não anda, simplesmente ela não é nem sequer analisada, ela é arquivada antes mesmo de ser colocada para avaliação dos 81 senadores. Esse é um assunto que vai ser muito latente, mesmo o próprio Rogério Marinho, que também tem aí uma força nessa corrida pela presidência do Senado, defende também um pouco dessa linha de que pelo menos deve ser apreciado esse tipo de projeto que chega ao Senado. Teremos anos um pouco mais agitados no Senado, na minha avaliação, Mauro Michele. Se nesses últimos 2 anos a Câmara puxou de novo para si o protagonismo com a força política do Arthur Lira, eu vejo um Senado mais vibrante, independentemente do que aconteça, os olhos estarão um pouco mais voltados para o Senado também, sobretudo em razão dessa questão que eu trago de um Senado mais disposto a pelo menos apreciar iniciativas que chegam e que tenham relação com o Supremo Tribunal Federal. Diego Amorim, trazendo esse panorama completo aí da eleição no Senado, e a gente vai acompanhando também com as declarações do Rodrigo Pacheco e do Rogério Marinho, os outros 2 candidatos. Diego, por hoje obrigado, até amanhã, boa quinta para você. Até amanhã, um ótimo dia a todos.